Olá, sou a professora Patrícia Ferreira Neres Ribeiro, do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Eu hoje convido vocês a partilharem comigo informações centrais sobre a noção de estereótipo em perspectiva semiolinguística. Esse conceito, como bem sabemos, não é nada novo. Da filosofia, passando pela sociologia, pela psicologia social e chegando às ciências da linguagem, muito já tem sido investigado acerca dessa noção e a ela muitos sentidos têm sido atribuídos, vinculados a expressões como lugares comuns, clichês, ideias preconcebidas, preconceitos. No âmbito da teoria semiolinguística de análise do discurso, o pesquisador Patrick Charrodot admite que, em razão dessa multiplicidade de definições para estereótipo, ele acabou por deixar em relevo o termo de maior abrangência, o de imaginário sociodiscursivo, reservando ao estereótipo o papel de uma das variantes do imaginário a integrar os denominados saberes de crença, notadamente os de opinião. Eu lembro aqui que os saberes de crença dizem respeito às avaliações, às apreciações, aos julgamentos acerca de eventos e de seres, de seus pensamentos e comportamentos. Circulando em dado grupo social, os saberes de crença, em especial os de opinião, conferem aos grupos sociais valores identitários, que acabam por confiná-los a uma categoria, como, por exemplo, a categoria de maliciosa ou de faladeira para o grupo das mulheres em sociedades marcadas pelo sexismo. Assim, vinculado aos saberes de crença, o estereótipo deve ser tomado, antes de tudo, como uma representação coletiva recorrente, que acaba por se cristalizar. Aliás, o que se coaduna com a própria etimologia da palavra, formada pelos termos gregos stéreos e typos, a significar impressão sólida. Sendo, então, por vezes, o estereótipo caricatural, generalizante, simplista, a construir o real a partir da realidade. Essas representações são agenciadas por sujeitos que estão situados num tempo e no espaço, que tratam de associá-las a determinados referentes, em conformidade com um dado modelo cultural pré-existente. Além disso, o estereótipo define-se segundo uma tripla caracterização, a de ser convencional, intersubjetivo e normativo. Eu explico. O seu lado convencional advém do fato de que estereótipos expressam subjetividades partilhadas que são assumidas pelos sujeitos em decorrência de um sentimento de pertença a dado grupo social. Esse traço convencional permite que o estereótipo funcione como um verdadeiro elo social, a emanar aqueles que emitem julgamento comum, por exemplo, sobre as mulheres negras, representando-as como fortes em sociedades atravessadas pela herança escravocrata. Por sua vez, o caráter intersubjetivo emerge da particularidade de estereótipos se escreverem uma relação de alteridade, de indivíduo para grupo social ou de grupo para grupo, atestando que aquele que julga deixa subentendido que ele não pertence ao grupo estigmatizado. Como, por exemplo, o grupo das mulheres, que em sociedades como a brasileira são julgadas muitas vezes como traiçoeiras, não se assumindo como tal aquele que profere tal julgamento dessa forma. Por fim, por atribuir uma qualificação que pode ser tanto positiva, como a entoada pela compositora Adriana Calcanhoto, de que cariocas nascem craques, quanto negativa, como a salientada pelo senso comum de que os paulistas são acelerados, o estereótipo é caracterizado também como normativo e apreciativo. Bem, diante do que eu acabo de expor, vale retomar a ideia de Charrodot em suas postulações teóricas, quando ele assume preferir o conceito de imaginário ao de estereótipo, salientando que, enquanto o estereótipo pode ser concebido como falso ou verdadeiro, o imaginário não seria nem falso nem verdadeiro, sendo, na verdade, uma proposta de visão do mundo calcada em saberes variados. Dessa forma, é que, pela lente da semiolinguística, seria mais relevante distinguir imaginários, por exemplo, de força ou fragilidade, para a mulher, para a investigação das posições que a partir daí são sustentadas. Uma delas, a que expressaria pela ótica de determinado grupo social o estereótipo de que mulheres brancas são frágeis e mulheres negras são fortes. A propósito desse exemplo, vale acrescentar que o estereótipo se insurge como uma tentativa de naturalizar hierarquias e desigualdades, encobrindo o cultural,
sob a costumeira declaração de que, isso é natural. A esse respeito, o que ocorre, entretanto, é que sobre o estereótipo, logo é possível levantar uma suspeita sobre a sua verdade, sendo a estereotipia verdadeira para aqueles que a empregam e falsa para aqueles que a denunciam. Disso decorre, portanto, a ideia de que o estereótipo se deve conceder a possibilidade de enunciar simultaneamente algo de falso ou de verdadeiro, como antes eu já mencionei. Com uma bela imagem extraída da física, o professor Charrodot reafirma essa dualidade sobre o estereótipo, ao evidenciar que ele parece funcionar como um raio de luz que, direcionado para uma superfície líquida, é refratado nesse espaço, ao desviar seu ângulo de incidência, e ao mesmo tempo é refletido a partir dessa superfície, retornando à sua fonte. À luz dessa comparação, seria possível então afirmar que o estereótipo se constrói sob esse duplo movimento de refração-reflexão. Ao dizer algo desviante, exagerado, falso sobre o outro, nos moldes do movimento da refração, ao mesmo tempo que anuncia algo verdadeiro sobre aquele que o profere, nos moldes da dinâmica da reflexão. Em termos absolutos, a ideia de que mulheres, por exemplo, são faladeiras não é verdadeira, mas revela alguma verdade sobre a pessoa que a sustenta. Disso decorre que o estereótipo cumpre, portanto, um claro papel identitário. Ao construir a identidade do outro, o sujeito que anuncia diferencia-se e reforça a sua própria identidade, individual ou coletiva. Para fechar, eu salientaria com Charrodot que os estereótipos, podendo ser não só negativos, desvalorizantes e estigmatizantes, mas também positivos, dado o reconhecimento identitário, eles são constitutivos, o que não significa dizer que sejam necessários, mas são constitutivos da construção da identidade social, devendo ser então apreendidos em toda a sua complexidade. E essa apreensão deve ser feita considerando-se um movimento usual da análise semiolinguística, aquele que, examinando a imposição do discurso sobre a configuração linguística, deve observar as identidades dos sujeitos que entram nesse jogo comunicativo, delineado sob determinado contrato, sob certas circunstâncias, sem desconsiderar, é claro, o contexto sócio-histórico, cultural, de emprego de dado estereótipo. Assim, eu me alinho a Charrodot para dizer que, se desejamos examinar estereótipos, nós precisamos nos livrar da ideia de que eles existem necessariamente para serem destruídos. Antes, precisam ser avaliados. Nos discursos sociais, a estereotipagem ela é bastante frequente. Lendo uma notícia recente de novembro de 2024, de O Globo, sobre uma lista publicada na revista inglesa Time Out acerca do que mais irrita os cariocas, eu encontro a seguinte declaração entre aspas: um antigo estereótipo que deve ser evitado ou usado dependendo da situação é sugerir que os moradores do Rio não são chegados a pegar no pesado, fecha aspas. Podendo ser altamente observável pelo olhar da teoria semiolinguística de análise do discurso, analisamos essa afirmação listada na revista inglesa, investindo menos na ideia de que, sob o olhar estrangeiro, fabrica-se o estereótipo de que os cariocas são malandros, e investindo mais na observação de que há aqui dois imaginários relacionados, o do comprometimento e o da malandragem. Em relação a esses imaginários, pontos de vista e, no caso, estereótipos são estabelecidos. Diante disso, enfim, seria possível constatar que os estereótipos são bastante diferentes de um grupo social a outro, o que é sem dúvida bastante revelador de identidades, de julgamentos, de inclinações e de preferências. Bem, é isso. Eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.